Está vendo essas pedras preciosas no peitoral e nas alças do éfode? Como elas foram cortadas corretamente se o Criador proibiu o uso da faca ou de qualquer outro instrumento cortante para talhá-las? Em 1 Reis, diz que a casa de Ar foi construída com pedras preparadas, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Daí eu te pergunto, como foram talhadas as pedras preciosas no peitoral do sumo sacerdote e como foram preparadas as pedras na construção do templo? Segundo a tradição judaica, o corte das pedras para o templo e o corte das pedras preciosas que ficavam no peitoral foi feito por um verme chamado chamir. Nos livros das tradições judaicas, diz que o chamir foi criado pelo Todo-Poderoso no 6º dia da criação e foi utilizado por Moisés. O chamir era um ser vivo, muito pequeno, do tamanho de um grão de cevada, que podia cortar qualquer material, inclusive a mais dura rocha, somente passando por cima do material. Aqui no livro do Pequeno Midrash, em Shemot, explica que as 2 pedras da alça do éfode e as 12 pedras do peitoral tinham de ser cortadas do tamanho correto. Porém, o Criador proibiu o uso de instrumentos cortantes para talhá-las. Como então elas foram cortadas? Moisés ordenou que o chamir fosse trazido até ele. O chamir passou sobre as pedras do éfode e do peitoral e elas foram cortadas exatamente na linha marcada pelo artesão. Os primeiros estudiosos rabínicos descreveram o chamir quase como um ser vivo. Outras fontes antigas descrevem-na como uma pedra verde. Para armazenamento, o chamir deveria estar sempre embrulhado em lã e guardado em recipiente de chumbo. Qualquer outra embarcação explodiria e se desintegraria sob o olhar do chamir. Disse que o chamir foi perdido ou perdeu sua potência na época da destruição do primeiro templo, pelas mãos de Nabucodonosor em 586 a.C. Nas lendas dos judeus também conta sobre o chamir, no 6º dia da criação. Vejamos. O chamir foi feito no crepúsculo do 6º dia da criação, junto com outras coisas extraordinárias. É tão grande quanto um grão de cevada e possui a notável propriedade de cortar o mais duro dos diamantes. Por esta razão, era usado para as pedras do peitoral usado pelo sumo sacerdote. Os primeiros nomes das 12 tribos foram traçados com tinta nas pedras a serem colocadas no peitoral. Então o chamir foi passado sobre as linhas, e assim foram gravadas. A circunstância maravilhosa foi que a fricção não desgastou nenhuma partícula das pedras. O chamir também era usado para lapidar as pedras com as quais o templo foi construído, porque a lei proibia o uso de ferramentas de ferro para o trabalho no templo. O chamir não pode ser colocado em uma vasilha de ferro para guardar, nem em qualquer vasilha de metal. Isso iria estourar tal receptáculo em pedaços. É mantido envolto em um pano de lã e este, por sua vez, é colocado em uma cesta de chumbo cheia de farelo de cevada. O chamir foi guardado no paraíso até que Salomão precisasse dele. Ele enviou a águia para lá para buscar o verme. Com a destruição do templo, o chamir desapareceu.